Olá, estamos começando mais um podcast, o Curtascast. Estou aqui, eu, Marcos, de São Paulo, e nosso irmão Jorge de Bogotá, Chile. Chileno brasileiro. Sim, chileno e brasileiro unidos com um só propósito: pregar o Evangelho. Evangelho. Tudo bem? E uma oportunidade única. Jorge está em São Paulo e não pode faltar. Vamos gravar vídeos, vamos falar sobre a palavra de Deus, aquilo que nos queima. E sem mais delongas, irmão Jorge, o que você tem para hoje? O que o Senhor tem ministrado no seu coração? Sí, mira, hoy día quisiera partir. Ayer comencé leyendo el versículo y después hablamos, ¿verdad? Pero hoy día quiero hacerlo al revés. Quiero presentar mi tema. No sé si alguna vez tú escuchaste a la gente decir: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Okay. O yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? Hay mucha gente que dice. Y lamentablemente cuando tú conversas con ellos, vamos a partir diciendo que esta creencia está errada, ¿ya? Porque bíblicamente no hay una separación. Sí. O sea, si tú crees realmente en Dios por medio de la fe que Él te da, tú formas parte de una iglesia, Claro. automáticamente. Pero lamentablemente hay mucha idea errada, hay mucha enseñanza, doctrina errada, que no necesariamente nace de la Escritura. Aunque tenga un lenguaje bíblico, no necesariamente está inspirado en la verdad bíblica. Por poner un ejemplo, mucha gente cree que la iglesia, ya lo hablamos en este video que hicimos en Chile. ¿Te acuerdas cuando hablamos de 1 Pedro? Sí, lo que es la iglesia. ¿Qué idea? Sí, verdad. La gente cree que la iglesia es este lugar, Un un edificio. edificio muy grande, ¿verdad? Y la Biblia enseña que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, no tiene que ver con un edificio. Entonces, asimismo, son tantas ideas erradas, son tantas enseñanzas erradas que hay, que parecen que son Jesucristo, pero no son Jesucristo. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y habían diversas teorías, habían diversos planteamientos, diversas creencias, pero ninguno estaba en lo cierto. Ese mismo escenario se replica hoy día, y mucha gente cree que cuando se le habla que uno es cristiano, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, automáticamente piensan quizás en el cura, piensan en este edificio que llaman iglesia, en todo lo que muchos hombres por ahí prohíben, pero no necesariamente piensan o asimilan que estamos hablando del Cristo de la Biblia. Hace días me tocó conversar con un Uber y él me planteaba que él creía en ciertas filosofías, doctrinas, y yo le mencionaba que no, que Jesucristo es una persona. Que cuando tú conoces a Jesucristo, tú conoces directamente a la persona de Cristo. No, tú no estás entendiendo una información meramente. Você está se relacionando com uma pessoa. Está. Você conhece o Evangelho, Jesus Cristo, é relacional. Exactamente. Entonces aquí ocurre lo mismo. Y aquí hay tantas creencias, tantas enseñanzas, tantas tradiciones de hombres que han venido a instalarse en la mente de las personas como aparentes verdades bíblicas, como aparentes Jesucristos, Tocando de laptop, A7RRF1. como aparentes Cristos, que lo único que han hecho es ocultar a Jesucristo. Sí. Entonces, hay un versículo acá que dice que, voy a dar un poco de contexto, está en Marcos 7, tu libro, É um livro, vamos lá. y dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús, que los discípulos del Señor Jesucristo comían sin lavarse las manos, ellos se escandalizaron de alguna manera. Y vinieron y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos hacen esto y no se lavan las manos antes de comer? Según la tradición de los ancianos, de los hombres. Y Jesucristo, ¿qué les dice? Él les da una respuesta muy franca y muy dura. Él les dice:
Él les dice: hipócritas, bien profetizó sobre ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿No es similar a lo que ocurre hoy día? Sim, totalmente. Que hay mucha gente que dice: si tú vas a entrar a esta iglesia, tú tienes que cambiar tu forma de vivir. Uhum. Tú tienes que dejar de comer este tipo de comida. Si tú quieres formar parte de esta iglesia, tienes que cortarte ese pelo. Porque parece que fuese más importante respetar las tradiciones de los hombres, los estatutos de la denominación, que seguir al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo mismo te llama. Então, a gente vê, na verdade, que existem é uma dupla responsabilidade. A primeira é da pessoa que se nega estar na igreja porque vê somente, né, um dos grandes argumentos só tem hipócrita no meio da igreja, e por outro lado, que não deixa de ser verdade, existem, né, muita gente, existem muitas comunidades, igrejas que dão muito mau exemplo, dão um péssimo exemplo, e acaba, as pessoas acabam generalizando todas as congregações, todas as igrejas, como exemplificando, às vezes com uma só, e principalmente as que estão na mídia, né? As que estão na televisão são uma das piores, né? E outra coisa, outro lado, então, é a comunidade, né? Essas congregações, essas igrejas que impõem as regras, os jeitos acima da graça de Jesus, acima do próprio, acima da própria igreja, né? Você estava falando, não, tem que deixar de se vestir, não pode deixar de comer, tem coisas que você não pode comer. Então, sendo que Cristo nos chamou para a liberdade. Paulo, ele fala muito sobre a liberdade que nós temos em Cristo, né? Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então existe uma liberdade entre a pessoa. É a consciência quem deve ser o balizador. A consciência cativa a Cristo, claro. Então eu vejo dois problemas aí. Agora, não pode limitar o outro, porque Cristo nos ensina. Cristo, um dos motivos da vinda dele aqui na Terra, além, claro, de resgatar a humanidade, era iniciar a sua igreja. Quando ele viu o templo de Jerusalém, ele falou assim: este templo eu vou destruir ele, em 3 dias vou reconstruir. Ele está falando claramente da igreja. Ele estaria reconstruindo o templo, mas não um templo físico. Nós entendemos que a igreja é o templo de Cristo, é o nosso próprio corpo. Então nós somos a igreja. Então a Bíblia Jesus, ele veio para a igreja. Então você sair da igreja é você sair de Cristo. É você não fazer parte existe todo um contexto para você ser parte de Cristo. Ser parte de uma comunidade é parte da como é que fala? Bom, o ponto que eu estou querendo dizer é que na Escritura está a verdade. Na Escritura, na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é inerrante, nós cremos que a Bíblia está a verdade. E existem várias recomendações do apóstolo Paulo, por exemplo, falando assim, para a gente não deixar de se congregar com o costume de outros. E a Bíblia também nos mostra que tudo que foi escrito, está escrito em Romanos 15:4, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma para que nós possamos perseverar de bom ânimo, proveniente da Escritura, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, o que está na Bíblia, eu creio que está escrito na Bíblia, foi escrito pelo próprio Deus, inspirado por Deus, para que os homens escreveram. E se está escrito lá, não deixemos de nos congregar, eu vou ficar baseado nesse conselho. Porque é un conselho desde a eternidade. Sí, sí, bueno, tú lo miraste por desde ese lado, del lado de cómo Dios concibe la iglesia. Yo quería seguir un poquito atacando el punto que mencionaba en un principio, de cómo las tradiciones humanas, los propios
hombres a veces ocultan a Jesucristo. Ellos quieren que le rindan culto a ellos. Hay personas que nos gustan de ser aplaudidas, reconocidas. Culto a la personalidad, ¿verdad? Sí. Que el pastor dice, que el obispo le gusta el reconocimiento. Y no es así. La iglesia es de Cristo. Marcos decía recién, Jesucristo en la cruz, Él muere en la cruz, resucita a los 3 días y Él inaugura esta iglesia, ¿verdad? Sí, inaugura la iglesia. Y tiene que ver netamente con Él. Probablemente mucha gente se va automáticamente cuando tú le dices yo soy cristiano, es como que a su mente se van a venir muchas barreras mentales. ¿Por qué? Porque él va a asimilar como cristiano gente hipócrita, gente que solo prohíbe, gente que a veces hasta algunos dicen que no piensa mucho, reglas, tradiciones humanas. Pero ¿cómo será de errado que ninguna de estas cosas tiene que ver con Cristo? ¿Cómo será la ceguera que aun cuando ninguna tenga que ver con Cristo es lo primero que se viene a la cabeza de la gente? Por lo mismo nosotros tenemos que ser fieles a Cristo, a lo que Él enseñó, a quién es Él, a predicar su obra y su sacrificio en la cruz del Calvario, y esperando que el propio Señor Jesucristo se dé a conocer personalmente a cada individuo que esté viendo. Yo creo que genera mucho recelo, porque por ejemplo, tengo un buen ejemplo, hubo un hombre que contaba que la primera vez que entró a una iglesia, él tenía el pelo largo, usaba algo, ropa rota, y roto y todo. Y él se sentó porque sentía curiosidad, tal vez sentía necesidad, y asistió a una iglesia, yendo incluso en contra de sus propios principios. Fue a una iglesia, y cuando él llega allá, desde el púlpito el pastor le dice: si usted quiere entrar a esta iglesia y quiere permanecer y pertenecer a esta iglesia, tiene que cortarse el pelo, sacarse ese algo, cambiarse esa ropa y vestirse como nos vestimos ahora. Él dice que salió de ahí primero que todo quería desaparecer en la misma silla, y salió de ahí muy mal, muy angustiado, porque él lo único que encontró de parte de los hombres fue prohibiciones, tradiciones humanas, pesos que le ponían a él. Y esto aleja a la gente. Jesucristo llamó a los hombres a sí mismo como ellos estaban. Algunos estaban pescando. Probablemente esos hombres, después de un día de trabajo, no olían muy bien. Probablemente sus manos no estaban muy limpias. Él no se interesó en eso. Él los llamó directamente. Y así ocurre cuando el Señor llama a un hombre. Tiene que ver netamente con Él y con el hombre que Él quiere alcanzar. Lamentablemente la tradición humana se encargó de ocultar a Jesucristo. La tradición religiosa se encargó de ocultar a Jesucristo. Y es tanto el descaro que se hace pasar por Jesucristo. Pero como decíamos delante, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que digan los hombres no tiene valor ni tiene verdad eterna. Lo que Él dice de sí mismo, aí está na verdade. Eu acredito, Rory, que um grande problema relacionado a todos esses costumes, usos que a igreja, o sistema de igreja hoje impõe, eu acredito que está ligado muito a uma necessidade das pessoas se sentirem útil para Deus. É como que se a pessoa se sentisse um peso de fazer algum tipo de obra para recompensar aquilo que Deus fez por ele já. Porque sabemos que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, carregou o peso do nosso pecado, não pecou nenhuma vez, foi até a cruz, morte de cruz. Então foi uma caminhada bem pesada, né? Nenhum ser humano aguentaria, só o próprio Deus poderia fazer isso. Então as pessoas se sentem tão gratas por isso, que elas se sentem a necessidade de retribuir a Deus.
E Jesus, perguntaram uma vez para Jesus, está escrito no Evangelho, e perguntaram: Jesus, o que é fazer a obra de Deus? E Jesus dá uma resposta muito simples, mas uma resposta que ecoa até hoje e deixa muita cabeça confusa. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. Rapaz, então fazer a obra de Deus hoje é só crer em Jesus Cristo. É tão fácil assim mesmo. Quando eu entendi isso, eu fiquei chocado. Eu só tenho que crer. Eu não tenho que sair para dar oferta para o pessoal na rua, eu não tenho que dar cesta básica para ninguém, eu não tenho que me sacrificar, eu não tenho que viver de jejum o tempo todo, eu não tenho que tá o tempo todo equilibrando, porque aí eu cometo um pecado aqui, a balança começa a pesar, aí eu tenho que fazer alguns atos de bondade para equilibrar. Então eu acredito que de alguma maneira todos esses usos e costumes, eles estão arraigados nesse problema de não entender a graça de Deus. Porque o momento que nós entendemos que nós recebemos de graça, e de graça nós vivemos, aí se corta todo esse peso dessa necessidade de impor sobre as pessoas de usos e costumes, roupa, o que, coloca as obras na frente, que de alguma maneira a pessoa quer ser participante da obra de Cristo. A pergunta é: o que nós fizemos? Qual participação nós tivemos em nossa salvação? O que você fez, Rob, para a sua salvação, para contribuir com a sua salvação? Eu solamente contribuí com o pecado. Sim, a minha contribuição foi o pecado. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, naquele momento que Cristo se revela para mim, e quando eu entendi esse ponto, que viver pela graça é viver de graça, aquilo foi transformador na minha vida, porque eu sempre criei que eu deveria estar fazendo coisa. Isso levava várias regras. Eu tinha que estar jejuando, eu tinha que estar orando, eu tinha que orar 20 minutos por dia. É verdade, eu já passei por isso. E é ruim, é pesado, o ser humano não aguenta. Então, eu acredito que o problema parte por aí. Entender a graça de Deus. Agora sabemos também que Satanás, por outro lado, trabalha continuamente para que o Evangelho não seja dominado da pessoa. Porque para entender isso, tem que estar disposto ao Evangelho. O que é o Evangelho? É vida, a obra de Cristo, entender as implicações de Cristo na Terra, entender a sua obra redentora, o que ela faz por nós. E também está escrito em 2 Timóteo 3,16 que toda Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você acredita, Rony, que você sabe? Depois de 10 anos de que Cristo já morreu e ressuscitou, os apóstolos tinham que fazer cartas corretivas. Isso 10 anos depois, 100 anos depois, o povo estava dando, o apóstolo Paulo, 50 anos depois, estava fazendo carta corretiva, carta para os Coríntios, carta para os Filipenses, carta para o Timóteo. Rapaz, o Timóteo mandou 2 cartas, são cartas corretivas. Imagina nós 2 anos depois. Principalmente com todas essas tradições religiosas. Só que o mesmo espírito que operava com os fariseus segue operando hoje. Eles, de alguma, esse espírito que vem das trevas, ele de alguma maneira ele tira a nossa vista para Cristo e coloca a nossa vista para nós mesmos. Que nós temos que fazer, nós temos que contribuir. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é viver baixo a obra de Cristo, a sua obra perfeita. É um mistério que somente o próprio Espírito pode revelar. Que eu, graças a Deus, eu recebi. Espero que você que está ouvindo possa entender esse mistério e possa tranquilizar o seu coração. Essa angústia que você sente hoje, por você não estar fazendo, tranquiliza-se, porque Cristo já fez tudo. Agora não estou dizendo que vamos viver de qualquer maneira, não. O apóstolo João combateu isso muito forte na carta de 1 João. Falou assim: aquele que diz que não peca é mentiroso. Só que o mesmo apóstolo João fala assim: aquele que tem a semente de Deus não peca mais. Então, nós temos que balancear os dois e entender o que o apóstolo João está falando. Por um lado, nós temos que cuidar da nossa salvação. Por outro lado, entender que existe uma graça, uma ferramenta capacitadora que nos faz viver triunfante. Bueno, quiero agregar que de alguna manera, como para dar una conclusión a lo que yo mencioné,
Pienso yo que probablemente el mayor desafío que tenemos hoy en día a la hora de predicar el Evangelio no es tanto decir la verdad del Evangelio, sino que es desenmascarar el engaño que hay, Verdade. que se hace pasar por el Evangelio. Mucha gente dice, no, yo no creo en el Evangelio, pero no tiene idea. Que é o Evangelho. Verdade. Entonces, hay tanto que la gente cree que es Evangelio, que no es Evangelio, que se torna un desafío grande entrar a atacar ahí. Pero una vez que toda esa estructura se viene abajo, la semilla del Evangelio es muy sencilla, pero a la vez es muy profunda y es capaz de transformar la vida. Por lo tanto, solo para concluir, creo que la institución, el ser humano, aún mismo muchas denominaciones, lo que están haciendo hoy día con sus reglas, con sus principios de hombre, es tapar a Cristo. Es tapar a Cristo sobre el error. Pero lo que nos queda a nosotros es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y esperar que Él se dé a conocer personalmente a cada uno de los hombres que oran. Porque como bien decía Marco, la verdad nosotros aquí no podemos contribuir. Solamente hacer lo que Él ya mandó a hacer. Se tem uma coisa que eu posso trazer uma mensagem é que 1 João fala assim, que Deus é luz e não há treva nele. Deus é bom. Experimente nosso Deus. Ore ao Senhor para que Ele se faça conhecer na sua vida, para que Ele se revele em sua vida. Porque eu tenho nada mais deleitoso, mais satisfatório de que receber essa graça capacitadora de Deus em nossas vidas. Outra coisa muito importante entender é que a Bíblia revela Jesus Cristo como o Senhor. A Bíblia fala em grego é Kyrios. A pergunta é o quão Senhor Ele é. Ele é Senhor apenas de 10% da sua vida, ou de talvez 15%, 99%. A Bíblia nos mostra que Ele é Senhor sobre tudo. Está escrito lá na grande comissão que toda a autoridade me é dada sobre os céus e a terra. A Bíblia nos mostra que Cristo está sentado à destra do Pai. Quando fala destra, está falando da mesma altura, a mesma posição. Não é que Ele é inferior a Deus, ao Pai. Então Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre todos. Entender isso é o Senhor soberano. Entender isso é entender que é uma palavra muito ampla e que nós somos seus servos. Me perdi. Não sei, tá. Mas o meu aqui que eu tenho tantos atributos, tu vê que eu sou perdido, irmão. Bom, Vamos só dar uma palavra de finalização, depois eu passo. Eu queria fazer algum link sobre o Cristo ao Senhor relacionado à exaltação de Cristo, querer exaltar Cristo. Bom, finalizando. Cristo, Ele é exaltado sobre todos. É importante entendermos que Cristo, Ele é santo, 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 3 vezes. Nós estamos lidando com uma personalidade, com algo, primeiro, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é a razão por você que está vendo a tela agora, está respirando. Ele é a razão por chegar comida na sua mesa. Ele é Senhor soberano sobre tudo. Todo joelho se dobre na presença dele. Não existe. Eu li uma passagem esses dias que falava, meu amigo, o sol a 9 milhões de quilômetros de você. Se você olhar diretamente para o sol ele queima. Imagina você estar diante da presença de Jesus Cristo, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Criador de todos os astros luminosos. Rapaz, Ele é um Deus soberano. Ele é, assim, me faltam palavras, mas eu quero que entenda que Ele é santo, santo, santo. Então, que nos aproximamos com temor, com respeito, com baixar essa atitude, às vezes, de questionador. Apenas crer. Apenas crer. Essa é a obediência. Jesus falou assim, todo aquele que não se vê como criança, não pode ver o reino de Deus. E criança crê. Tudo que eu falo pro meu filho crê. Meu filho crê. Meu filho tem 6 anos hoje. Se eu falo que o sol é quadrado, ele vai crer. Ele não vai ficar questionando.
Então, vamos colocar essa atitude. Está na palavra. É inspirado por Deus. Então, devemos viver. Tudo bem? ¿Echamos acá? Sim? Quer dar a saudação final? Sí. Bueno, amigos y hermanos que nos han acompañado hoy día, les queremos mandar un gran abrazo. De antemano les agradecemos por acompañarnos. Si les gustó, ¿qué tienen que hacer más? Tem que curtir, compartilhar com seus amigos, publicar, comentar aí embaixo, porque o seu comentário pode virar o tema do próximo vídeo. Certo? Já fizemos isso uma vez. Bueno, para los que hablan español, cuando Marcos dice que tienen que curtir, tienen que dar like. Like, sim. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para você aprender, você que é hispano, poder aprender o português, e você que é brasileiro, poder aprender o espanhol. Então, vejo um propósito em tudo isso. Certo? Uhum. Tchau, pessoal. Un abrazo, gente.